Olá, hoje eu vou falar sobre os tipos de colunas, essa nova configuração que foi disponibilizada juntamente com a funcionalidade de tabelas aqui no Google Planilhas. Então, bora pro vídeo. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre como inserir uma tabela, depois mostramos um pouco como trabalhar com os tipos de funções, utilizando tanto o nome de referência quanto o endereço da célula e aplicamos em algumas funções. Agora, nesse novo exemplo, vamos falar sobre os tipos de dados. Então, aqui eu vou selecionar os meus dados, vou vir aqui em formatar e converter em tabela. Pronto. Agora, nós vamos identificar que cada uma das colunas tem o seu tipo de dado. Um ponto importante para você entender é que tipo de dado é diferente de formatação. Então, quando eu estou falando, por exemplo, que aqui nesta coluna eu tenho data, eu posso formatar esse modelo de data com outras formas, por exemplo, como dia, mês e ano, como mês e ano apenas, ou mês por extenso, tá? Mas aqui ele me permite colocar apenas o formato de data. Então, dessa forma, a gente consegue definir qual é o tipo de dado que vai poder ser inserido em cada coluna. Iniciando aqui por data, nós vamos selecionar aqui a data. E aqui você já vai ver que nós temos aqui, o formato de data e 3 modelos, onde eu posso ter somente a data e a hora ou somente a hora. No nosso exemplo, só vamos selecionar aqui data, ele já vai indicar aqui um calendário e caso eu insira qualquer outra informação que não é uma data, ele vai marcar aqui para mim, sinalizando com esse triângulo no canto superior direito, onde eu posso verificar a mensagem, que neste caso ele está falando, este valor não corresponde ao tipo de data. E realmente não. Se eu vier aqui e alterar para uma data, pronto, aquela indicação some. Aqui na coluna de produto, nós podemos marcar como texto. Então, aqui ele já vai marcar esse campo, indicando que nesta coluna nós teremos apenas informação de texto. Aqui em categoria, nós podemos selecionar aqui, o menu suspenso. Ao fazer isso, ele já vai pegar todos os valores que eu tenho aqui nessa coluna e já vai jogar automaticamente aqui para o meu preenchimento. E aqui eu posso fazer as minhas configurações. Por exemplo, aqui eu vou colocar esse azul, aqui este amarelo e aqui vamos colocar o roxo. Pronto, agora vamos concluir e ele já vai aplicar essa formatação aqui nessa coluna. Inclusive no campo que não tiver informação, ele não vai trazer preenchido com a cor. Agora, aqui na coluna de quantidade, vamos selecionar o tipo de dados número. Então, ele vai indicar com esse sinal de hashtag e aqui agora ele só vai aceitar número. Se eu colocar qualquer outra informação diferente de número, ele vai bloquear. Agora aqui na coluna de preço, nós vamos selecionar o número e aqui vamos escolher moeda. Pronto, ele já vai aplicar a formatação. Aqui em total, nós vamos fazer um cálculo. Então, eu vou selecionar aqui a quantidade da tabela 2, só para quem não entendeu, aqui está o nome da minha tabela e aqui o campo que eu vou utilizar. Então, tabela 2, campo quantidade. Então, vou selecionar ele e vou multiplicar agora pelo preço. Então, vou colocar aqui, preço. Qual é o preço da tabela 2? Vou dar um Enter, ele já vai me sugerir o preenchimento automático e eu vou aceitar. Pronto, agora já tem o cálculo aqui. Então, ele já fez a formatação seguindo o padrão de campo preço. Porém, o tipo não foi definido. Nós podemos vir aqui e definir como moeda. Agora, em percentual, também vou fazer um outro cálculo. Vou iniciar com sinal de igual, vou selecionar aqui o total da coluna 2 e vou dividir pela soma do total da tabela 2. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Ele já vai me dar a sugestão de preenchimento automático, vou aceitar e agora eu vou transformar esse tipo de dado em porcentagem. E aquilo que eu expliquei para você no começo. Aqui nessa coluna, ele está definido o tipo de campo para porcentagem, porém eu quero alterar a formatação. Então eu vou vir aqui e vou diminuir as casas decimais. Pronto. Agora eu tenho o formato porcentagem, porém com 2 casas decimais. E aqui em local, a gente pode adicionar os ícones inteligentes. Eles são alguns atalhos que facilitam a gente trabalhar com tipo de contato, selecionar um arquivo que esteja no nosso Google Drive. Você pode indicar o código do ativo e ele já vai trazer as informações da bolsa de valores. E aqui nós temos lugar. Quando eu seleciono o lugar,
toda vez que eu clicar no campo, ele vai me permitir pesquisar alguma informação. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar São Paulo e ele vai me trazer a informação. Eu posso selecionar aqui e quando você seleciona e passa o mouse por cima, ele vai trazer uma visualização dessa região que você selecionou. Então pode ser o estado, pode ser algum endereço completo. Então é bem útil quando você quer trabalhar com alguns endereços e poder visualizar o mapa com essa informação. Bom, aqui do lado nós temos a informação de hora. Então vamos selecionar aqui o nosso tipo de coluna e vamos marcar aqui em data e vamos selecionar hora. Ele vai colocar aqui o indicador e caso eu informe qualquer valor que não seja uma data, ele vai dar aquela indicação informando que o dado que foi preenchido ali não pertence àquele tipo de coluna. Esses foram basicamente os principais tipos de dados que nós trabalhamos aqui no Google Planilhas e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os tipos de visualização. Então aqui nós podemos criar uma visualização agrupada e podemos escolher qualquer campo da nossa tabela e vamos falar também de como criar filtros para essa nossa tabela. Se você não estiver inscrito no meu canal, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.